Chegou mais um dia do aporte e esse é o meu primeiro vídeo depois que eu renovei o meu quadro do 0 aos 10k. No mês passado eu bati meus 10 mil reais depois de 3 anos investindo, comecei lá em 2022 e agora eu tenho uma nova meta que eu botei aqui no canal do 0 aos 20k. Então agora a gente vai buscar aí 20 mil reais investido, dinheiro real, dinheiro do meu próprio bolso, que eu mostro para vocês aqui na prática, tá? Somado a isso, então hoje é o dia do aporte, Eu vou fazer um aporte na Itaúsa, Só que eu nunca somente faço o aporte no ativo, eu sempre gosto de explicar o racional do ativo. Quer acompanhar o racional então desse meu novo aporte, desse review do estudo da Itaúsa, fica comigo depois da vinheta. Bora lá! Só os moleque de fé, tranquilãozinho pros irmãos, quem sempre acreditou no nosso primeiro milhão. Seja extremamente bem-vindo ao meu canal Destravando o Valor. Eu sou o Michel Souza, eu sou formado em Gestão Financeira e certificado Ambima Série 10. E se tu caiu de paraquedas aqui no meu canal, a gente tem um lema aqui muito bacana que é o seguinte: aqui a gente mira no espaço para acertar no mínimo a lua. Não é porque tu está começando a investir agora ou porque tu tem pouco dinheiro que não faz sentido tu investir. Se tu olhar meu canal desde o começo, tu vai ver que eu comecei do completo zero com apenas R$250, E 3 anos após eu alcancei aí os meus primeiros 10 mil reais investidos de forma pública. Inclusive, no mês passado fez esses 3 anos investindo de forma pública, tá? E hoje, como tem um estudo do ativo e realmente às vezes fica longo meus vídeos no estudo do ativo, vou criar uma síntese para vocês. A gente já vai vir aqui para a tela do meu PC para a gente ir direto para o estudo do ativo. Então hoje, como eu falei para vocês, a gente vai investir na Itaúsa, a gente vai entender os resultados da Itaúsa e vai entender aqui o que é a Itaúsa, tá? Então a Itaúsa está fazendo 50 anos de existência esse ano, 2025, ela foi criada em 1975 e ela é uma empresa que a gente chama de hold. O que são empresas hold? São aquelas empresas que o core business dela é investir em outras empresas, tá? Então a Itaúsa ela investe em várias empresas, mas ela tem aquelas 7 maiores, as 7 mais, que são as 7 meninas dos olhos de ouro ali, da Itaúsa. Então ela investe no Banco Itaú, na CCR, na INTS, na Copa Energia, na Aegea, na Alpargatas, na Dexco, tá? Faltou só a Dexco de cabeça para lembrar, tá? Então ela investe principalmente nessas 7 empresas. No entanto, hoje tanto a receita como o lucro da Itaúsa dependem muito do Banco Itaú, Em torno de 95 a 96%, até 97% do resultado da Itaúsa vem do Banco Itaú. Eu vou te dizer, em relação a isso, eu me sinto um pouco incomodado, eu gostaria que ela tivesse uma maior participação em outras empresas, que não dependesse somente do Banco Itaú, apesar do Banco Itaú ele ser um banco centenário, Ele é um banco aí, o maior banco privado da América Latina, realmente ele tem aí um core business muito forte, ele tem uma marca muito forte, uma presença aí também extremamente forte, não só no Brasil, como fora do Brasil, tá? Ele vem batendo aí recorde atrás de recorde, mesmo a gente tendo esses últimos 5 anos aí de forma bem desafiadora, tá? Então, via de regra, a gente vai olhar sobretudo ali sobre o relatório do quarto trimestre de 2024, ele não largou ainda do primeiro trimestre desse ano, e a Itaúsa ela apresentou bons resultados, tá? Um lucro líquido 22% maior do que 2023, no consolidado do ano, e um ROI também excelente de 17%, tá? Então, esses dois indicadores já nos dizem muito sobre a Itaúsa, tá? Então, não vamos enrolar muito, vem aqui para a tela do meu PC. Então, eu estou aqui já com a minha carteira Destravando Valor, tá? Essa aqui
é a minha carteira do 0 aos 20k, e é ela que me avisou que eu tenho que investir na Itaúsa através das cores, tá? Então aqui, ó, do lado eu vejo, hoje eu tenho posição no Brasil e posição em reserva de valor. E aqui, quando eu abro aqui a Praça Brasil, eu vejo que está mais ou menos equilibrado, né? Aqui em qual ativo, então, em qual classe de ativo eu devo aportar. Então eu escolhi ações e quando eu vejo ações, eu logo percebo então que é a Itaúsa que está pedindo aporte, tá? Então foi dessa forma que eu fiz a escolha da Itaúsa para investir nesse mês. Então aqui já estou com o meu estudo do ativo e vamos iniciar os trabalhos. Então, estudo do ativo 2025, Itaúsa, Itasa 3 é o ticker, né? Então aqui um pequeno sumário, né, para te localizar, né? Então página 3, um histórico, 4, visão geral, né? E lá na 21 é a conclusão, tá? Então a Itaúsa surgiu em 75, mas o seu real início foi em 66, né, com uma participação no Banco de Investimento no Brasil, o Banco Federal Itaú. Os inícios das atividades foi em 75, onde ela adquiriu a Dexco, e também já teve uma troca na razão social, se chamando aí Investimentos Itaú SA, tá? Então a Itaúsa, ela tem uma base de acionistas que se consolida como uma das maiores da bolsa, né? Uma das maiores da bolsa, e um a cada 6 investidores investem na Itaúsa. Tá? O portfólio da Itaúsa vale em torno de 122 bilhões de reais, tá? Somado a isso, a abordagem de investimento da Hold é focada no longo prazo, atuando em segmentos que refletem perenidade, boa governança corporativa, sustentabilidade e inovação. Um adendo importante, eu vou deixar esse estudo aqui disponível para vocês. Para te ganhar esse estudo aqui, é só tu entrar em contato comigo, que eu vou deixar aqui o meu WhatsApp lá no final da minha apresentação, né? Me adiciona lá, pede aqui o meu estudo que eu mando para vocês em forma de PDF, tá? Então, a sede é em São Paulo, o IPO foi em 77, né? O segmento Hold, ações em circulação 10,8 bilhões e o valor de mercado 115 bilhões. Aqui então está um pouco sobre a estrutura da Itaúsa, né, e a participação dela em cada empresa. Então, no Banco Itaú ela tem 37%, na Dexco 37%, quase 39%, na Alpargatas 29%, na CCR 10%, na Egea 12,9%, na Copa Energia 48% e na NTS 8,5%, tá? Aqui eu botei um pequeno estudo, né, para a gente ver o que cada empresa faz. Então a NTS, ela transporta gás conectando Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A CCR, ela trabalha com infraestrutura, tá, principalmente em rodovias. A Egea trabalha com saneamento, já tem 15 anos de experiência. A Dexco, ela trabalha com materiais de casa, né? Louças e afins. A Alpargatas, ela é uma empresa calçadista. E a Copa Energia, ela trabalha com gás liquefeito, que é o GLP. Ela tem um share absurdo aí de 25%, ou seja, o quanto ela domina de todo o mercado brasileiro, tá? 25%, né? É um share muito grande. E por último, o Banco Itaú, que é um banco centenário, né? Também o maior banco da América Latina aí, com atuação em 18 países e tem mais de 70 milhões de clientes. Aqui eu deixei um videozinho, se tu clicar aqui, ele vai redirecionar um videozinho institucional do banco lá para te ver relativo a esses 100 anos do banco, tá? Olhando a governança corporativa, então, o segmento de listagem é nível 1,
né? Deixa um pouco a desejar, podia ser um novo mercado. Um free float bem grande, de 66%, um tag along de 80%, uma liquidez média diária bem baixa também, 1,3 milhões, ações, no meu caso, ordinárias, mas ela também tem as preferenciais. A nota no Reclame Aqui é uma nota boa, 7,7 de 10. Percepção dos funcionários, 4,3 de 5. E percepção do consumidor, boa. Tá? Então a governança corporativa está ok. Né? Podia estar excelente se fosse um novo mercado aqui de segmento de listagem, né? E a liquidez diária estivesse acima de 2 milhões. Então essa aqui é a estrutura corporativa da empresa, né? Mas eu vou destacar mesmo aqui é o seu Alfredo Setúbal, que é o presidente da Itaúsa e está sempre aí presente nas conferências da empresa, né? Ele é muito ativo na empresa. Então, indo um pouco para a análise qual e quantitativa, a ideia é a gente entender as perspectivas do negócio, observando indicadores fundamentalistas, assim como o futuro potencial da empresa, tá? Então, o PL está em 7,33, é um PL barato. O P sobre VP, segundo esse indicador, está um pouco acima do valor justo, né? Mas ainda assim está abaixo do valor histórico, né? Do P sobre VP histórico. Um ROI aí, um retorno sobre o patrimônio de 17,4%, um yield de 7,66%, yield bem bom, tá? Uma margem líquida de 94%, né? E um crescimento composto do lucro líquido nos últimos 5 anos de 7,4%. Quero fazer um adendo aqui para vocês que é o seguinte, cara. Na margem líquida, a gente vai ver vários sites bons de análise, como Oceans 14 ou Status Invest, apresentando uma margem líquida de 180%, 179%, tá? Isso acontece porque ali eles já estão programados para fazer um cálculo automático. No entanto, como a Itaúsa ela é uma hold, a gente não usa as premissas normais, porque toda hold ela funciona por equivalência patrimonial, ou seja, em relação à participação que ela tem naquela empresa. Tá? Vamos para um exemplo. Vamos supor que ela tem uma participação de 30% numa empresa que entregou um lucro líquido de 100 milhões, tá? O lucro líquido contabilizado para a Itaúsa vai ser dos 30% dessa empresa que ela tem na carteira, ou seja, 30 milhões, 30% desses 100 milhões, né? E esse racional segue para as outras empresas que ela tem na carteira, tá? E outro ponto importante também que eu já vou adiantar para vocês, toda a hold, como trabalha por esse mesmo racional da equivalência patrimonial, elas não possuem indicador EBITDA, né, que é o lucro operacional, porque elas não têm a operação de fato, né? Elas trabalham com o operacional de outras empresas e só contabilizam o lucro líquido, né? Então, isso são adendos importantes aí para vocês que investem em holds, tá? Ainda na análise quant, a gente vai dar uma olhadinha aqui no resultado da empresa e aqui que tu vai ver que o Banco Itaú ele representa aqui em torno de 96, né, 95% do resultado da empresa. Então, o Itaú ele entregou aqui 3,965, né, bilhões, né, são 3 bilhões 965 milhões de reais de resultado, tá? E o resultado consolidado foi de 3 bilhões 984 milhões, né? Então, tu vê, o Itaú aqui ele representa em torno de 96%, quase 97% do resultado, né? Tanto é que ele separa aqui setor financeiro, né, que é o Itaú, e setor não financeiro, que são as outras empresas, tá? E o lucro líquido aqui, né, a gente vê que teve uma alta de 22% em relação no ano a ano, aqui tá 23 com 24, tá?
E o ROI aqui também teve aí um resultado muito bom, tanto na análise vertical, né, foi um ROI aí de 16,6%, e na análise horizontal também foi um ROI a contento. Outro ponto muito importante aqui, até botei um adendo para vocês, a gente observar o crescimento do patrimônio numa empresa, tá? O que isso nos reflete, o crescimento do patrimônio da empresa? Nos remete à resiliência da empresa, nos remete a uma maior perspectiva de dividendos futuros, assim como também a gente tem uma premissa no mercado que fala que a cotação segue o lucro. Então, se está crescendo o patrimônio, quer dizer que o lucro está crescendo, e se o lucro está crescendo, as ações vão acompanhar esse lucro, tá? Aqui nas margens da empresa, as margens da empresa são margens muito robustas, tá? Como eu falei para vocês aqui, eles apresentam margens aqui fora da casa, mas é por esse cálculo que eu falei para vocês, né? 131%, margem operacional 199%, né? Mas isso aqui está bem fora da casa, tá? Então aqui eu botei a importância da análise para vocês da margem bruta, tá? Então a margem bruta a gente vai olhar para a competitividade do produto, né? Custo versus o preço, a margem operacional, a eficiência da operação e gestão de despesas e a margem líquida, quanto sobra de fato para o acionista, tá? Um ponto também muito importante, muito interessante, é o crescimento da base acionária, né? Que tem seu ponto positivo e tem seu ponto negativo, né? Tem seu ponto positivo dado a atratividade da empresa, né? E também isso permite a empresa aumentar ali o seu crescimento de patrimônio, mas também é ruim porque dilui mais a participação do acionista que já está ali, somado à distribuição de dividendos que também fica menor, tá? Aqui então a gente tem um desempenho em relação ao Ibovespa, tá? Então, de 31, das do 30 do 12 de 23 a 31 do 12 de 24, a Itaúsa performou melhor aí que o Ibovespa, tá? E aqui embaixo a gente tem o chamado histórico do desconto da hold, né? Toda hold ela trabalha com um certo desconto, né? E o desconto da Itaúsa está um desconto bem atrativo na época do estudo, né? Eu acredito que não está tão descontado assim como estava nesse estudo aqui, nesse relatório que eles divulgaram, mas, né? ah, enfim, né? Vocês vão ver ali, depois eu vou mostrar o gráfico para vocês. A Itaúsa, desse resultado para cá, esse ano aí, ela já teve aproximadamente quase esses 21% aqui de rentabilidade no ano. Aqui também tem um histórico do yield da empresa, né? Então a empresa ela entrega um yield aí a contento, né? Não um yield extraordinário, mas um yield bem a contento, né? 6,8%, 5,4% em 23, 7,2% em 24, né? E aqui a gente tem aí o histórico de fluxos de proventos da empresa, ou seja, o quanto ela recebe das suas empresas que tem no portfólio, o quanto ela distribui, né? Então, sobre essa ótica aí, foi um crescimento composto de 2020 a 2024 de 54% ao ano. Aqui nos meus estudos sempre ponho para vocês a variação percentual dos últimos 10 anos da cotação, né? Tanto em reinvestir os dividendos como não reinvestir os dividendos. Então, reinvestir os dividendos nos últimos 10 anos, tu ia ter uma rentabilidade de 95%, quase 100%. E sem reinvestir eles, seriam de apenas 20%, tá? Na saúde financeira da empresa, como ela é uma hold, tem alguns adendos que a gente tem que fazer. Por exemplo, aqui até deixei sublinhado, é a cobertura de juros, tá? Esse indicador aqui é um indicador muito importante para a hold e ele está aqui em 13 vezes, tá? O que isso significa basicamente essas 13 vezes? Significa quantas vezes a empresa consegue pagar os seus juros, né? Ou seja,
com o dinheiro que ela recebe das empresas que ela tem no portfólio, ela consegue pagar 13 vezes o seu juro. E botei alguns parâmetros aqui para a gente saber quando uma hold está saudável ou não sobre a ótica desse indicador, né? Então, se tem um indicador aqui abaixo de 2, a gente fica aí com um olho no peixe e outro no gato. Um indicador, né, maior que 2, menor que 5 é bom, né? Maior que 5, excelente, tá? Eu diria até que maior que 5 é muito bom e acima de 10 é excelente, né? Vamos fazer essa correção aqui. Cara, outra coisa que eu gostei também na Itaúsa foi a gestão da dívida dela, tá? Vamos ver se eu vou conseguir falar essa palavra aqui, ó. Nos relatórios dela, ela destacou isso aqui, ó, Liability Management. Consegui, hein? Saiu. Que é nada mais nada menos do que uma gestão inteligente da dívida, tá? E foi exatamente isso que ela fez. Então aqui, peguei do relatório dela, esse que está aqui, ó, posição de caixa e cronograma de amortização do principal, tá? Ou seja, em 2024, lá em dezembro, ela terminou com um caixa, ela fechou com um caixa de 3,6 bilhões de reais em caixa, tá? Só que nesse mesmo ano ela fez uma emissão de debêntures e com esse dinheiro ela pagou uma dívida que era mais onerosa para a empresa, ou seja, tinha mais juros, juros maiores para a empresa. Qual foi a consequência disso? Nos próximos 4 anos, 25, 6, 7 e 8, basicamente, ela tem dívida zero para pagar. E somado a isso também, a dívida dela está mais barata, tá? Ela está com uma dívida CDI, antes era CDI mais 1,98%, agora está CDI mais 1,54%, tá? Isso aqui reflete uma boa gestão da empresa. A empresa vai ter praticamente 4 anos para, de repente, pagar dividendos maiores ou para fazer novas aquisições, ao aumentar o caixa da empresa, né, para, enfim, né, fazer aí novas aquisições para o acionista, né? Eu prefiro dividendo, claro, mas estão destacando aí a saúde financeira da empresa que está muito boa, muito bem gerenciada. Então vamos concluir aqui o nosso estudo, né? De uma nota de 10, eu dei 8,5 para a Itaúsa, tá? E aqui tá como tá o meu racional, como a gente monta racional, né? Então é por cores, né? O verde aqui é excelente, tem um peso de 2,5. O amarelo é bom, tem um peso de 2. O laranja está dentro da média, um peso de 1,5. E o vermelho está abaixo da média e tem um peso 1, tá? Daí a gente chega aqui nessa nota. Então, na governança corporativa, eu destaquei ali que eu não curti muito o nível de segmento, né? Devia ser novo mercado essa altura do campeonato. E a liquidez também está baixa, né? E tag along também poderia ser de 100%. Daí ganhou um dentro da média, tá? Porque tem outros pontos bons também ali em relação à governança da empresa. Já na análise qual e quantitativa, né, eu destaquei que os indicadores de evaluation estão abaixo da sua média histórica, né, tanto o PL como o P sobre VP, as margens estão muito boas, o crescimento patrimonial está consistente, base acionária crescendo. No entanto, tem a dominância extrema dos resultados do Itaú, que gira em torno de 95, 96%, né? Isso aqui não me agrada muito, né? Depender tanto assim de uma única empresa. Então eu botei aqui um resultado bom, né? Considerando tudo isso que a gente falou. Já na análise de eficiência, a gestão ela vem apresentando um trabalho muito eficiente, com uma robusta geração de caixa, né? Foram 3,6 bilhões de caixa, né? No final de 2024 e acima da média, tá? Margens acima da média. E para finalizar, a saúde financeira da empresa, ela tá com uma estratégia, então, que eu não vou me atrever a falar de novo, né, que significa aí uma gestão inteligente de dívidas. A empresa, então, vai ter 4 anos para focar em novas abordagens e somado a isso,
A cobertura de juros está em níveis extremamente saudáveis 13 vezes, tá? Com isso, então, a gente aqui sim, né, tanto na análise de eficiência quanto na financeira, ela ganhou aí a nota máxima, né, 2,5, fechando em 8,5. Então, como eu sempre esqueço, deixa teu like, se inscreve nesse canal, compartilha, ativa o sininho. Todo mês eu vou vir aqui fazendo um novo aporte, um novo racional para vocês aí, né? E obrigado acima de tudo por me conceder o teu maior ativo, que é o teu tempo. Aqui embaixo tá o meu telefone para te me chamar no WhatsApp, eu te mandar aqui esse conteúdo, se for do teu agrado, totalmente 0800, sem nenhuma pegadinha, tá? Ou melhor, vou tentar deixar o link aqui embaixo, né? Daí tu vai lá, entra, né? Dá uma lida com calma, ou baixa, se tu conseguir baixar. Se tu não conseguir baixar, entra em contato comigo que eu te mando. Ficamos por aqui. Muito obrigado por tudo. Até mais. Tchau, tchau.